Olá, meu nome é Cleonaide. O tema para nossa reflexão hoje é sobre a questão do narcisismo. Você conhece muito sobre esse assunto, narcisismo? Se você não conhece, eu estimulo você, após o vídeo, iniciar um processo de estudo a esse respeito, pela grande relevância que tem este tema para as relações sociais. Então, narciso, ele vem de um termo grego, ele vem de uma história grega, onde certo dia nasceu uma criança muito bela, a mais bela de todas. E diante de tamanha formosura, a mãe de Narciso, ela corre e vai procurar um vidente cego da região que tem o hábito de prever o futuro. E ao chegar com esta criança diante do vidente, ele diz: enquanto ele não se vê em nenhuma imagem, a vida dele será tranquila. Mas no dia que ele se enxergar, será o seu fim. E como você sabe, toda mãe ela tem a sensação de que é possível proteger os filhos com tamanha intensidade que nada possa tocar no seu filho. E assim aconteceu com a mãe de Narciso. Então, com o passar do tempo, o que ela fez? Ela tirou todos os obstáculos em que pudesse, em algum momento, Narciso ver a sua imagem refletida em algum lugar. Então, ela quebrou todos os espelhos que haviam e ela montou uma estratégia para que ele não pudesse se enxergar em nenhuma etapa da vida. Mas você sabe que todo filho, em algum momento, ele vai conseguir escapar da supervisão da mãe. E isso foi o que aconteceu, como todo filho faz. Narciso escapuliu. E no meio do seu passeio, sentindo-se cansado, ele encosta diante de um lago e ele começa então a perceber que tem uma imagem refletida. E quando ele olha, ele não mais consegue afastar-se de olhar. E ele começa a ver como é lindo, como é belo, como é maravilhoso. E a partir daí ele já não come, não bebe e não consegue mais sair daquele local. E há versões que dizem, que ele foi afogado. E em outras versões que um deus então passa pelaquele lago e transforma Narciso em uma flor que se chama Narciso. E essa flor é amarela e branca. Bem, é exatamente a partir dessa história que se cria a percepção, o entendimento a respeito do narcisismo. Freud diz que em todos nós habita um narciso. Agora, o narciso que nos habita precisa ser controlado pela educação, controlado pelos ambientes sociais que nós interagimos. E quando, por algum motivo, esse narciso não é controlado, aí ele se torna um transtorno de personalidade. Então, o que é, na verdade, o narciso? É aquele que faz de si mesmo, ele elabora um culto a si mesmo. Então, o narciso ele está sempre observando quão maravilhoso ele é. Ele é mais bonito, ele é mais inteligente, ele é mais capaz. Então, assim, o narciso ele entende que ele é o centro do universo. E todos que estão à sua volta estão a seu serviço. O narciso ele se torna arrogante, não porque ele queira agredir alguém, mas se alguma coisa ele precisa fazer para preservar a imagem dele, ele vai fazer. Então, mentir para o narciso é uma coisa normal, porque é a maneira de preservar a sua imagem. Você imagine como é difícil você lidar em um grupo de trabalho, como deve ser difícil lidar com alguém que você casa e que tem o perfil narcísico. Se você tem um amigo, se você tem um irmão, uma pessoa da sua família que tem um perfil narcísico, o que é que ocorre? Ele está sempre certo. Essa pessoa ela não suporta ser criticado em nada. Por quê? Porque o narciso está sempre certo. Então,
é uma figura agradável, é uma figura que normalmente se comunica bem, é uma figura que atrai a atenção das pessoas. Sabe aquela pessoa que você gosta logo de início? É uma figura narcísica. Agora, apesar dele ser uma pessoa muito capaz de cativar as pessoas, ele pode também perder toda vez que o ego dele for afetado com alguma crítica, ou você não agir exatamente do modo como ele espera de você. Porque para o Narciso, qualquer pessoa que está em volta, ela está para servi-lo, está para elogiá-lo, está para reconhecer quão maravilhoso essa figura é. E aí eu lhe pergunto, você conhece alguém que tem um perfil narciso, que ele sempre está certo, que não há nada nele que seja retocável? Aí eu digo para você, para que haja a percepção de quem tem problema de transtorno de personalidade, isso precisa ser avaliado por um profissional. Ou um profissional na área da psiquiatria, ou um profissional na área da psicologia. Aí você pergunta, e essas pessoas, elas vão a esses profissionais com facilidade? Claro que não. Claro que não, porque se elas se percebem com uma imagem distorcida de perfeição, como vai buscar ajuda? Então é muito comum que esse tipo de pessoa diga o seguinte, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de ajuda de ninguém, porque eu já nasci pronto. Eu sou uma pessoa que identifico com muita clareza as minhas falhas. E, na verdade, quem precisa ir para o psicólogo é você, porque não sabe lidar com uma pessoa como eu. Quando uma pessoa se casa com o narciso, sofre muito. Porque você viver o dia a dia com o narciso é viver o dia inteiro e todo o tempo tentando trazer o amor de alguém que só é capaz de amar a si mesmo. Há também um outro aspecto. Todas as vezes que nós pensamos no narciso, nós pensamos sempre no vaidoso, que foi esse que eu acabei de explicar. Mas há também o narciso no sentido oposto, que é aquele que está sempre se desprezando, está sempre se diminuindo, sabe? Está sempre se colocando numa posição de pequenez. Eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar certo comigo. Aí essa outra pessoa que convive ou dentro de casa ou no ambiente de trabalho, seja lá onde essa pessoa esteja, ela funciona como a energia que deve estar o tempo todo plugada a essa outra pessoa. Então você vai dizer, não, fulana, você vai conseguir, você é capaz. Aí vai dizer, não, você não é feia não, você é bonita. Então tem pessoas que têm também um problema de personalidade no sentido contrário, que é se colocar em uma posição de extremo desprezo para que ela seja alimentada o tempo todo, você arrastando aquela pessoa. O tempo todo você colocando ela para cima, o tempo todo. Aí todos que estão à sua volta têm a responsabilidade de não deixar que essa pessoa ocupe uma posição em que ela se torne o tempo todo responsável. Aí o marido, o irmão, a mãe, todo mundo vai colocar essa coitadinha, tenha cuidado com ela, porque ela tem muita baixa estima, nós precisamos estar o tempo todo adubando, ajudando. Bem, todas as vezes que nós não conhecemos sobre o assunto, o que é que nós fazemos? Nós reforçamos. Então, quanto mais você conhece sobre o tema narcisismo, sobre o comportamento narcísico, maior é a sua possibilidade de interagir socialmente com esse tipo de pessoa. Há um comentário, científico de que eles acham que o comportamento narcísico está associado a componentes genéticos e também sociais. O que isso quer dizer? Quando uma criança ela convive em um ambiente em que ela é quase um rei, ou quase uma rainha, ou quase uma deusa. Então essa criança ela não comete falhas, ela é a melhor de todas,
todo mundo que está à sua volta tem que estar o tempo todo aplaudindo, né? Então, há uma possibilidade, juntando elementos genéticos com o ambiente social, que essa pessoa super mimada, ela caminhe pela vida também o tempo todo buscando aplausos. No sentido do narciso para baixo, né, aquele que se despreza o tempo todo, há pesquisas que indicam que também tem a possibilidade de ser filhos de pais que mima demais no sentido contrário, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai colocar essa criança o tempo todo como incapaz. Então ela não dá conta, né? Por mais que ela faça, ela nunca vai receber elogio, porque os pais são frios, são indiferentes, né? Em alguns momentos tem um comportamento perverso de uma autocrítica muito intensa sobre aquela criança. Então, em condição em que ela não consegue dar conta de estar o tempo todo atendendo essa expectativa daquelas pessoas que são referências, então há também uma possibilidade dela se tornar uma narcísica no sentido mais diminutivo, não é? Aí eu quero fechar essa conversa aqui que eu estou tendo com você, dizendo algo que é muito importante. Nenhum de nós que não estudou o suficiente deve entender que você por si mesmo vai atribuir a alguém uma desordem, um transtorno de personalidade. Mas é possível que você estude, é possível que você pesquise sobre o assunto, para que você aprenda a seu respeito e você também tenha condição de aprender a respeito do outro e ter condição de conviver com esta pessoa. E assim, para concluir, eu quero relembrar para você um provérbio que é árabe. Ele diz assim: quem não compreende um olhar, tampouco entenderá uma longa explicação. Então, aquele que não é capaz de perceber um olhar afetivo, que é capaz de perceber a sensibilidade que está no outro, sendo o tempo todo transformada em afeto, você pode sentar-se com essa pessoa e gastar horas. Você não vai ter bom êxito, porque há um comprometimento, né, mental, que é dado o nome, então, de narciso. Então, continue estudando sobre esse tema e até a próxima semana. Um grande abraço para você.